Olá, tudo bem? Tudo bem, Carla? Esperando a Grace entrar aqui. Enquanto isso, eu vou procurar aqui um filtro. Tô brincando aqui com os filtros. Olá, Oi, tudo bom, Grace? tudo bem, Ana? Tudo, e tu? Uhum. Tudo certo. Deixa eu me ajeitar aqui. Tá meio escuro, né? Oi, Geni. Oba, vou botar umas estrelinhas. Estrelinhas brilhar à Aham, noite. aham. Esperar um pouquinho o pessoal entrar, né? Viu que eu mudei de cenário hoje, né? Hum, Tô em outro lugar, mas achei que ficou meio escuro aqui. atrás parece estar bem iluminado. Pois é. Esperar um pouquinho. Esse pessoal vai entrando aí, né? Pra mim, tu tá aparecendo com a cabeça cortada. Hum, eu não consigo colocar a câmera mais pra frente. Deixa eu- Pra trás, Oi, na verdade. Jussara. Enquanto isso, a gente vai acenando para todo mundo que entra. Uhum. Boa noite, Jussara, tudo bem? Monique. Tu tem relógio aí? Relógio é 8:06 agora. Oi, Monique. Então eu vou deixar para ti para controlar o horário Uhum. hoje. Bom, acho que vamos iniciando 8:06, né? Tava muito ansiosa, Jussara Jussara? tava com ansiedade, Jussara. Também, né, com esses tempos de pandemia, é difícil quem não está um pouco ansioso, né? Tá bem difícil. Bom, eu vou iniciar então me apresentando novamente, né? Eu acho que é das pessoas que estão presentes até o momento. Algumas já me conhecem, eu já me apresentei. Então, eu sou a Ana Pfister, sou psicóloga, sou psicóloga clínica há quase 30 anos e venho trabalhando com a questão do emagrecimento saudável já há mais de 10 anos.
E tenho uma história pessoal ligada à questão do emagrecimento também. Eu iniciei a minha trajetória de emagrecimento aos 10 anos de idade e levei muito tempo para entrar nessa. Para cair a minha ficha mesmo de que eu precisaria mudar hábitos e buscar um estilo de vida mais saudável se eu quisesse não só emagrecer, mas principalmente manter o meu peso. Então já faz praticamente uns 13, quase 15 anos já que eu emagreci 25 quilos. Eu acho que eu nunca tinha dito isso em nenhuma live, né? Mas hoje eu tô dizendo. Acho que nem para ti, né, Grace? Eu cheguei a Uhum. Eu contar. já tinha falado isso. Eu emagreci 25 quilos e venho mantendo praticamente o meu peso. Eu considero que mantenho, assim, com algumas variações, né? Há quase 15 anos, desde que eu mudei o meu estilo de vida. Então, eu acredito muito nisso, nessa questão de que o emagrecimento ele é resultado de uma mudança de estilo de vida. Não só o emagrecimento, mas o emagrecimento duradouro, né? A gente poder ter um corpo saudável depende muito de quanto a gente se dispõe a fazer essas mudanças na nossa vida, né? No dia a dia. E aí conheci a Grace, né? Para nós iniciarmos um trabalho lá em Sapiranga, no Plenamente Magra, que nós temos essa ideia, né, de fazer um trabalho nesse sentido. E, nos achamos, né, Grace, Uhum. Parceria. nessa questão, assim, e começamos esse trabalho juntas. Então, acho que hoje é a nossa última live do ano, agora é só o ano que vem. Então, eu vou já passar para ti, para tu te apresentar, e aí a gente já dá início ao nosso assunto de hoje, né? Que é como ter um final de ano mais leve. Como passar Bom, pelas festas de final de ano de uma forma mais leve, né? é, O que não é uma coisa fácil, a gente sabe que não, mas é possível ter alguns cuidados, né, Grace? uhum, com Então, certeza. vou passar a palavra para ti. Obrigada. Bom, então eu vou me apresentar para quem não me conhece. Então, eu sou a Nutri Grace. Eu me formei na Unicinos em 2017. Desde que eu me formei, eu comecei a trabalhar com o público, né, de emagrecimento. Então, eu trabalhei 2 anos em clínicas de emagrecimento e estética. E ano passado, então, eu abri meu consultório. Então, eu comecei a trabalhar sozinha, né? E são mulheres de a partir de 35 anos até 60 anos, que é o público que eu tenho mais afinidade, que eu tenho mais demanda. Claro que tem outros públicos, outras idades, tem homens, né? Mas o público feminino dessas idades, então, é o público que eu atendo mais. E aí, então, eu e a Ana, a gente está fazendo essa parceria, a gente está com alguns projetos também, agora para o próximo ano, né, Ana? Que a Isso, a gente partir está de janeiro, programando. né? Isso, estamos programando alguns projetos, né? E tem algumas novidades no ar. Vão ainda surgir algumas novidades, a gente não vai falar muito sobre isso aqui, né, Ana, hoje, mas aguardem que vai ter coisa boa no próximo ano. Bom, como a gente sabe, esse ano, né, 2020, então a gente tem a pandemia, ainda estamos, né, em pandemia. Foi um ano complicado para muita gente, mas normalmente esta época do ano, final de ano, é uma época que a gente reflete muito, né? Pelo menos eu, é uma época que eu começo a refletir como que foi o meu ano, se eu consegui atingir todos os meus objetivos, todas as minhas metas. Uhum. E aí a gente também começa a traçar novas metas, né? Então a gente teve essa ideia de conversar um pouquinho hoje
sobre isso, sobre o ano, né? Sobre como foi o ano e como a gente vai terminar esse ano também. Não falando, acho que só de alimentação, né, Ana? Acho que a gente vai entrar em outros Uhum. assuntos aqui também, né? Para como que a gente que a gente consegue, então, terminar o ano de uma maneira leve, né? Não só no sentido de peso, no sentido de alimentação. Exatamente. Uhum. Então, esse é uma época, é um tempo de alegria. Apesar da pandemia, apesar de a gente tem que evitar agora as aglomerações, as festas, né? A gente, provavelmente a maioria vai acabar fazendo alguma ou outra confraternização. Então é um tempo de comemorações, é um tempo de alegria, de encontros, de reencontros, né? Então muita gente ficou um tempo sem se encontrar durante a pandemia, talvez agora no final do ano vai se reencontrar com Alguns a meses família. até, algumas pessoas passaram sem encontrar pessoalmente as suas próprias famílias, né? Exatamente. Então, possivelmente agora, né, nessas próximas semanas, muitas pessoas vão acabar se reencontrando. Uhum. E aí reencontrar, né, amigos, família. É. Eu E tenho uma ter amiga que tem a família no interior e ela até comentou, ela é da área da saúde, assim, trabalha em uhum, hospital, e comentando que ela e a família toda iam fazer o teste para, não que seja 100%, mas assim, para todo mundo poder se encontrar e com um pouquinho de segurança, assim, né? segurança, exatamente. Se todo mundo pudesse, fizesse isso, seria Uhum. interessante, né? É, Mas, não é enfim, 100% garantido, mas pelo menos é uma forma de se sentir um pouco mais seguro, né? Nesse reencontro. exatamente. Na verdade, se a gente for pensar, ninguém está 100% seguro, por mais que a gente se cuide, né? Exatamente. Mas se a É. gente puder evitar aglomerações maiores e conseguir, Uhum. né, evitar, melhor, se proteger, né? Enfim. E esse também é um período que as pessoas, como as pessoas estão reunidas, elas acabam se reunindo para degustar comidas gostosas, né? Para Sim. degustar as comidas saborosas de final do ano. E muitas vezes acabam exagerando um pouquinho, né? Porque às vezes é muita comilança, muita coisa Uhum. gostosa, coisa boa de uma vez só. E, e aí as pessoas acabam se perdendo nisso, né? E é legal também essa época que às vezes a gente acaba resgatando também algumas tradições mais antigas, né? Por exemplo, fazer as bolachas natalinas, Uhum. que é uma tradição de muitas famílias, A né? rabanada também, né? Que é aquela com pão e ovo e açúcar, né? E canela. Acho que é rabanada que chama, né? Ai, nem sei. Não sei, na minha família É, a tradição é não é do fazer teu bolacha. tempo isso, Grace. Na minha família a tradição é fazer as bolachas caseiras. Então a única As coisa que eu bolachinhas. sei e eu vejo muita gente fazendo isso também, né? Então outras tradições eu não sei muito, mas tem as tradições de se reunir, de fazer a ceia, né? A ceia de Natal, a ceia de Réveillon, e muitas vezes são comilanças, comidas, uma variedade Comida e muito boa bebida, também. né? Comida e bebida, Bastante exatamente. bebida também. É. E aí vem a pergunta: é possível? Será que dá para a gente comer de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais leve nas festas de final de ano? Uhum. Eu acredito que sim. Apesar Eu de que, também acho, apesar de eu com achar que a certeza. gente não precisa ser algo tipo, ai, agora eu vou fazer uma ceia fit, agora só vai ter Sim. coisas saudáveis. Não precisa ser assim também, né? A gente pode resgatar essas Uhum. tradições que a gente tem. Mas se a gente puder colocar junto comidas mais saudáveis, melhor. Né? Se a gente puder, talvez substituir, aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né? Uhum. Sobre algumas dicas. Emagrecer um pouco as comidas, né?
Exatamente, porque essa é uma época que as pessoas se sentem preocupadas, né? Principalmente quem tem o problema do peso, de aumento de peso, se sentem preocupadas, que vão acabar comendo demais, aí, ou então depois que come, se sentem culpadas, né? Então, acho que é essa a nossa ideia hoje aqui, falar sobre isso, falar que a Uhum, gente não precisa deixar de comer as coisas que a gente gosta, ou deixar, né? Pode ter uma ceia legal, mas aí a uhum. gente tem que ter alguns cuidados, a gente pode substituir alguns alimentos, para não se sentir culpado, né? Para não se É, sentir. eu acho que a questão do ter um final de ano mais leve tem a ver com isso também, que é o que a gente estava falando, assim. Poder buscar alternativas para uma alimentação e para uma ceia, digamos, mais saudável, Uhum, mas ao mesmo tempo não ficar se culpando, se cobrando, se colocando para baixo, né? Até porque uma coisa que eu acho, né, Grace, e que tu com certeza, né, também sabe dessa forma, é que a questão não é o que a gente come nessa semana entre Natal e Ano Novo. A questão é o que a gente comeu entre o Ano Novo e o Natal, né? É o que a exatamente. gente fez durante todo o ano. Não é só uma semana que vai determinar, né, a minha vida saudável, né? E ao mesmo tempo também, eu acho que o que eu vejo acontecer muito é as pessoas deixarem passar. Eu já não fiz nada no ano inteiro, então agora, vou fundar o pé na jaca mesmo e começo o ano que vem. Então, eu Exatamente. acho que são pensamentos extremistas, assim, É, que nos levam a, muitas vezes, adquirir muitos quilos, porque eu que já tive bastante peso, eu sei, a gente consegue adquirir muito peso em uma semana, né? Comer muito, beber muito e depois ficar se sentindo mal. Então, acho que as duas coisas são válidas, né? A gente não ficar se sentindo mal, não ficar se culpando, ao mesmo tempo poder se cuidar, né? E não jogar a toalha, já que eu comi o ano inteiro, então agora eu vou comer o que eu bem entendo, né? exatamente. Então vamos ver algumas sugestões, tá? Tem algumas sugestões aqui de uma alimentação saudável para a hora da ceia mesmo, tá? Então, buscar fazer. Então, quem vai preparar as refeições já pode se organizar para comprar, então, alimentos mais saudáveis, frutas, vegetais, para ter ali na ceia essas opções, né? Opções. Uhum. Buscar, então, fazer essas receitas mais saudáveis, com ingredientes mais naturais, né? Então, por exemplo, fazer, de repente, tacinhas com vegetais crus, picadinhos ou cortadinhos em tirinhas. Taça pode ser de vegetais, pode ser tacinhas de frutas picadinhas, coloridas ali, tipo uma salada de fruta, né? Verduras cruas cortadinhas em rodelinhas ou em tirinhas. Pode colocar, tipo, cenoura, beterraba, pepino, coloridinhos, assim. Você pode colocar numa tacinha, fica legal, fica atraente, fica bonito, né? Daqui a pouco um mix de oleaginosas. Então, nessa época tem muita gente que consome, às vezes só nessa época, né? As frutas Uhum. cristalizadas, as castanhas, uva passa. Então dá para fazer daqui a Uhum. pouco colocar em tacinhas ou colocar em um recipiente uma mistura dessas castanhas. Também é legal. Essas frutas secas, então uva passa, ameixa, o damasco, dá pra gente colocar, é legal. Ovo cozido, ovo de codorna. Dá pra fazer tipo uns palitinhos. Pega aqueles palitinhos de churrasco e Uhum. intercala.
Por exemplo, um ovinho de codorna, um tomatinho cereja, queijinho em cubinho e um Cubinhos, pepino, né? Um exemplo. cenoura, pepino. Cenourinha, né? Dá para intercalar e colocar ali Uhum. Fazer naquele palitinho. tipo um empiadinho, né? Que se chama, só que um pouco maior, né? Isso. E Uhum. colocar também ali num copinho, numa tacinha, né? E fica coloridinho, fica bonito, fica atraente. Aí todo mundo pode consumir. Então é uma ideia bem legal. Uhum. Uma coisa que eu achei muito legal, que eu acho que eu até vou fazer aqui, eu acho que a decoração dos pratos é uma coisa que apetece bastante. Uhum. Eu vi uma árvore de Natal feita num prato toda com kibe é como se fossem as bolinhas de Natal da árvore eram moranguinhos assim, né? Ai, A que legal. pontinha do morango. Aham. E aí fez bem o formato da árvorezinha de Natal, fica Uhum. lindo. E aí apetece também, né? Uma coisa bonita, Exatamente. gostosa, né? E todo mundo pode consumir, todo mundo gosta, né? Então é legal a gente Uhum. ter essas opções também, né? E aí, mesmo aquelas pessoas, porque muita gente vai dizer, eu sei que deve estar dizendo assim, ah, mas eu não gosto de fruta, eu não sou muito de fruta. Mesmo, gente, que tu coloque, encha a tua taça, pegue a fruta e coloque leite condensado, né? Ainda isso é melhor do que tu encher a tua taça, por exemplo, de estrogonofe de bombom, Exatamente. né? É isso, é a gente tentar fazer essas jogadinhas, né? Pra não ficar É, tão. se tu pegar um monte de frutas e colocar uma bola de sorvete, ainda é melhor do que tu comer 3 bolas de sorvete. Né? Exatamente. Então são pequenas negociações que a gente vai fazendo com a gente mesmo e que dão resultado, fazem a diferença. Outra coisa também, isso é uma coisa que eu falo, tô sempre falando, sempre repetindo, tanto nas consultas, né, com as minhas clientes, quanto a gente já fez live também sobre isso, né, da questão dos Uhum. industrializados, de leitura de rótulos, a gente aprender a ler os Sim, rótulos, né. Então, a dica é evitar o consumo dos industrializados, evitar ou limitar o consumo dos industrializados. Então, por exemplo, refrigerante, biscoitos, os sucos de caixinhas, temperos prontos, aqueles patê pronto, salsichão, mortadela, panetone. Né? Eu até aham. trouxe um panetone aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso. Uhum. Porque, assim, esses industrializados, muitas pessoas não têm essa noção. Até esse final de semana, eu peguei esse panetone e comecei a ler na frente da minha família, dos meus pais. Eles ficaram apavorados quando eu comecei a ler os ingredientes que tem nesse panetone, né? É Então, cheio de aditivo químico, né? eu não sei, eu acho muito, muito, muito difícil existir algum panetone que a gente possa dizer que seja saudável. Né? Talvez exista, eu não sei, eu não encontrei nenhum assim. E se existir, talvez exista algum que não tenha tantos ingredientes, mas totalmente saudável, acho que não existe. Vai ter algum outro ingrediente mais industrializado. Mas Sim. só para a gente ter uma noção dessa marca aqui, claro, existem marcas e existem marcas, né? Esse aqui, nem sei que marca que é isso aqui. Pestone. Tá? Existem marcas e existem marcas. Mas esse aqui, vamos só dar uma rápida analisada aqui nos ingredientes. Ele tem farinha de trigo enriquecida com ferro fólico, açúcar, gotas sabor chocolate ou leite. Daí, nas gotas sabor chocolate ou leite, tem aqui os ingredientes que são açúcar de novo, gordura vegetal hidrogenada, que é aquela gordura horrível,
cacau em pó, soro de leite em pó integral, emulsificantes, lecitina de soja e poliglicerol, eu nem sei ler essas coisas tudo aqui, aromatizantes. Fecha parênteses, aí continua com os ingredientes do panetone. De novo, gordura vegetal hidrogenada, ovo integral, gema de ovo, açúcar invertido, sal, emulsificante mono e diglicerídeos de ácidos graxos, aromatizantes, conservante propionato de cálcio, ácido ascórbico e corante beta-caroteno. Tudo isso tem aqui dentro. É uma bomba. É uma bomba, né? Não quer dizer assim, agora eu não posso mais comer panetone, eu amo panetone. Né? Não quer dizer eu que você amo não possa panetone. comer. Não quer dizer que não possa comer, mas a gente precisa ter essa noção de que ingredientes que tem ali, o que eu tô colocando para dentro do meu organismo. É importante a gente saber. Exatamente. Não Eu só no acho que isso é muito panetone, né? importante. É Mas ter a tudo. consciência do que tu tá escolhendo comer, né? Exatamente. Então, lá de vez em Mesmo quando, que uma tu diga assim, fatiazinha. eu amo e vou comer igual. Mas pelo menos eu sei o que é uma escolha minha, né? Exato. E aí você sabe o que você está comendo. Mas não quer dizer que você vai comer todos os dias, né? Todos os dias. Tipo, Exatamente. eu confesso que eu não gosto muito, eu acho bem artificial o gosto. Mas eu confesso que eu como uma outra fatiazinha nessa época, né? Só que a gente tem que ter essa noção, né? Eu acho que é importante a gente saber, a gente se informar, né, do que a gente está consumindo, que ingredientes a gente tem lá naquele panetone, naquele bolo, naquela torta. Uhum. Né? Eu acho que é importante a gente saber isso. É. Porque E tá tu mais sabe do que que. eu acho que mesmo o panetone, eu descobri que tem muitas padarias assim de bairro Uhum, que fazem o panetone, né? uhum. E aí Eu adoro panetone. talvez quando as padarias fazem, talvez eles não usem tantos ingredientes que nem tem, Tantos né, aqui, por ingredientes. exemplo, né? Ou, Exatamente. ou que a gente vai fazer em casa também. Daí tu pode fazer em casa. Provavelmente você vai utilizar É, ingredientes químicos, né, um pouco mais artificiais, mas talvez não vai usar tanta coisa, mas não tanto. então, né? Então tem essa diferença. E que nem eu falei antes ali, tem marcas e tem marcas, né? Por isso que é Uhum. importante a gente ler, a gente ir atrás dessa informação. Para tudo, então não é só o panetone, acho que tudo a gente precisa ter essa. Se a gente puder substituir, né, por um mais natural, mais É. caseiro, se a gente puder fazer em casa, é melhor. Tem ingredientes É mais aquela velha naturais. história, né? De descascar mais e desembalar menos, né? Exatamente. Então, acho que é importante a gente saber, primeiro saber ter essa informação, né? E depois saber Uhum. fazer as escolhas menos ruins. É. E tu sabe, eu vou te dizer uma coisa, eu acho que tem, tem uma questão, eu posso falar porque eu já fui, né? Eu estou magra, mas eu sou uma gordinha, né? Uhum. Já fui, né? Já tive muito peso, já fui muito acima do peso. E, e eu vou te dizer que uma das principais coisas que fazem com que a gente opte por comer coisas embaladas, embutidas e todas essas porcariadas que tem por aí é a preguiça. Uhum. Porque eu tinha preguiça de descascar, de cortar, de lavar. Ai, não, mas é muito mais fácil tu ir lá e comprar um troço pronto, né? Ah, eu não vou fazer panetone em casa, vou sair aí procurando onde é que tem lugar que tenha panetone mais saudável. Se tem ali no Uhum. supermercado um monte de opções e é bem até mais barato. Então É, eu a gente acho tem essa que mentalidade, né? eu acho que a gente tem que fazer também essa escolha, assim, escolher qual é a mentalidade que eu quero ter, É. né? Esse é um assunto que até estava conversando ontem com uma cliente. Aí eu disse assim para ela, é importante também a gente saber pensar, né, quando a gente tem essa mentalidade, pensar quais que são os benefícios que tal alimento vai me trazer.
ou prejuízos, né? Mas acho que os benefícios a gente precisa pensar. Então, qual que é o benefício que aquele abacaxi vai me trazer? Vai me trazer saúde, eu Uhum. sei que ele tem vitaminas, minerais e tal. Então, pensando nisso, vai também estimular a gente consumir. Aí a gente vai deixar a preguiça de lado, vai lá descascar e comer. Então, é importante, é legal a gente pensar sobre isso também e pesquisar. Às vezes a gente nem sabe qual é o Sim. benefício que tal alimento nos proporciona. Então, acho que é Uhum. legal a gente ir atrás É. disso também, né? E uma Estimula. outra coisa que faz com que a gente deixe de fazer essas substituições ou essas mudanças, que é uma coisa que a gente vai trabalhar o ano que vem, né, Grace? São Uhum. os relacionamentos. Muitas vezes a gente acaba não fazendo porque o marido não vai gostar, ou porque os filhos não gostam, ou porque as crianças adoram, né? Ai, coitadinhos, mas eles não vão comer nem uma bolachinha recheada, né? Eu acho que muitas vezes os próprios relacionamentos fazem com que a gente trave e às vezes até use como desculpa para não fazer algumas mudanças, né? Nesse sentido. É, exatamente. Então, a gente pode sim fazer essas substituições, né? Tem como substituir. Então, por exemplo, posso substituir. Eu vejo muita gente ainda utilizando a tal da margarina em casa. Uhum. A margarina também. Margarina faz séculos que não entra aqui em casa. Não, aqui também não. Mas eu vejo em lugares, às vezes, que eu Sim. frequento, né, de Uhum. amigos, familiares, que eles utilizam. Eu não gosto assim de ficar falando. Se a pessoa, tipo, não me pede opinião, eu não vou dizer, ai, preciso comer margarina, né? É, eu também. Tento não Eu falar fico assim quieta. muito, não, né? Mas a gente pode substituir a margarina por manteiga, por exemplo, por uma nata. Em preparações também a gente pode fazer essas substituições, né? Substituir os temperos, esses caldo quinoa, essas coisas aí, por temperos naturais. Mesmo que você não Uhum. tenha uma hortinha em casa, você pode comprar. Não é, é baratinho um pacotinho de orégano, um pacotinho de, sei lá, qualquer outro Manjericão. tempero, manjericão. Tem no mercado à disposição para a gente Uhum. comprar, né? E aí, então, a gente pode substituir esses temperos industrializados por temperos mais naturais, né? Aham. Utilizar iogurte também, ao invés de Também ele vai ter vai ter a mesma, digamos, função ali, né, da aham. gordura, dessas outras Eu gorduras. utilizo bastante o iogurte e às vezes até em pratos salgados coloco esses temperos, Uhum, orégano, manjericão, boto um pouquinho de sal, pimenta, né? Picar um exatamente. alhozinho assim, mistura com o iogurte e aí dá até para substituir a maionese, por exemplo. Isso, então a maionese industrializada, requeijão é muito industrializado. Se É, vocês tiverem requeijão exato. em casa, deem uma olhadinha nos ingredientes hoje. Procurem os ingredientes para vocês verem que tem bastante ingredientes químicos artificiais, né? Então, a Uhum. gente pode substituir por iogurte, a gente pode substituir por manteiga, a gente pode fazer Tem uma preparação que dá para fazer com leite, aí você deixa o leite ferver. Quando ele começar a ferver, você desliga o fogo e coloca umas gotinhas ou de limão ou de vinagre. Aí o leite vai talhar, aí Aham. depois você coa ele, né? Descarta a partezinha líquida e coa ele, ele vai ficar cremosinho. Um chimia, né? Isso, acho que é mais ou menos a mesma Aham. preparação. E aí, isso ali a gente pode substituir o requeijão, a gente pode substituir a nata, por Maionese. exemplo, a maionese, pode daí colocar temperos, coloca orégano, coloca sal. É uma substituição boa para o requeijão, por exemplo, né? Que tem muita gente que tem o hábito de consumir.
Dá pra gente substituir, então, o arroz branco pelo arroz integral. Dá pra gente incrementar esse arroz também, nem que seja o branco. Se a gente incrementar o arroz branco, por exemplo, com um pouquinho de gergelim, linhaça, pra colocar no arroz. Agora é época, né, das uva passa, das frutas Até os legumes cristalizadas, também, né? O legumes. brócolis, a cenoura, ervilha, Dá pra, milho, né? então dá pra gente incrementar esse arroz, mesmo que seja o arroz Uhum, branco, né? Se a gente incrementa ele, já dá uma mudada também, que aumenta ali o valor nutricional dele. uhum, E, se possível, um arroz integral, né? Panetone dá pra gente substituir por um bolo caseiro, por exemplo, também. Se você realmente não gosta de panetone, substitui pelo bolo caseiro. uhum, Senão não tem problema de consumir de vez em quando, né? Os molho de tomate pronto, você pode fazer um molho de tomate caseiro, você pode fazer em maior quantidade, congelar em potinhos, fica é, interessante também, né? Então tem como a gente fazer essas substituições. Em vez de comprar uma sobremesa, um doce pronto, faz a tua sobremesa em casa. Faz uma preparação caseira, porque aí você sabe que ingredientes você está colocando ali naquele doce ou em qualquer outra preparação. Você pode colocar menos açúcar, você pode substituir por algum outro ingrediente um pouco mais natural. Então, se a gente puder fazer em casa, fazer uma preparação caseira, é melhor. E as próprias sobremesas também feitas com fruta. É muito melhor tu comer uma sobremesa com fruta do que uma cheia de gordura hidrogenada, né? Exatamente, porque normalmente quando a Mesmo gente que seja lá compra, um doce de abóbora, por exemplo, caseiro, né? normalmente quando a gente compra, não digo que são todas as padarias que são, né? Mas normalmente eles utilizam gordura vegetal hidrogenada nas preparações, Sim. Uhum. infelizmente. Né? Na hora da refeição mesmo, quando a gente vai servir o prato de comida, se tiver as opções de saladas, comece escolhendo as saladas. Comece. Normalmente, muitas pessoas deixam a salada por último, não se importam com a salada. Mas se a gente quer ter hábitos saudáveis, quer ter essas mudanças, é legal a gente pensar primeiro em colocar as saladas. Dá uma olhadinha lá no geral, dá uma olhadinha em toda a mesa ali, vê se tem saladas, vai primeiro lá na salada. Escolhe as saladinhas ali, coloridas de preferência, aí depois você distribui no prato os outros alimentos. E aí sempre tem aquela dica, né? Quanto mais colorida, quanto mais variada for as tuas refeições, a tua preparação, aquele teu prato, mais nutrientes a gente vai estar ingerindo. Então é importante Uhum. a gente ter essa variedade também de nutrientes lá. E falando dos doces, permita-se comer um docinho. Não tem mal nenhum a gente comer uma sobremesa. Só que o Até problema é porque não vai adiantar nada a gente dizer para não comer, porque é bobagem, né? Não vamos se enganar aqui, né? Todo então mundo vai comer um docinho, acho que a quem gente gosta. só que daí tem aquela questão, eu vou comer, mas é proibido eu comer. E aí a É, pessoa acaba exatamente. comendo e se sentindo culpada por comer. Uhum. Né? E aí é a questão que a gente queria entrar hoje. A gente comer para a gente se sentir leve. Não só na questão de peso, mas tua mente está leve. Né? Você comer com prazer aquele doce. Você comer ele com atenção, né? Comer aquele doce com vontade, porque você gosta de comer. Não porque porque tem um monte de doce ali, agora eu vou ter que comer, porque senão Uhum. não é importante a gente ter esse pensamento, a gente consumir com consciência, para não se sentir culpada, para não se sentir triste depois. Claro que E daí é uma aquela outra questão coisa, de né, Grace? consumir. Oi? Uma coisa que eu sempre falava para as minhas clientes
é que nós que gostamos muito de comer, que a gente tem essa voracidade, essa coisa impulsiva, muitas vezes compulsiva, é como se quando a gente tivesse, por exemplo, num evento social assim, ou na frente de uma mesa de doce, né, ou mesmo, digamos, na ceia de Natal ali, a impressão que dá às vezes é que é como se fosse a nossa última refeição. Uhum. É a síndrome da última refeição do condenado, assim. Como se fosse Porque uma aí, despedida, né? nossa, a gente fica numa ansiedade para comer tudo aquilo, para botar um pouquinho de cada coisa no prato, como se a gente nunca mais fosse comer aquilo ali na vida, Uhum. né? E às vezes fazer esse exercício e aprender, né, a fazer, claro que a gente não, muitas vezes não vai fazer isso ali hoje nem amanhã, mas assim só para a gente pensar que isso que tu está falando assim de comer com atenção ao que eu estou comendo, né? Saborear aquele doce, sentir aquele sabor, dar mais tempo, né? Dar uma pausa para tu sentir o prazer mesmo de comer. Porque muitas vezes a gente acaba nem sentindo todo o prazer que a gente pode sentir, porque a gente está tão enlouquecido, se atracando na comida, Comer que tudo, que acaba, é, vou comer tudo, né? é. E aí vem o exagero e depois vem a culpa. Depois vem a culpa. Então, assim, não é a nossa última refeição, né? A gente pode comer aquele doce, se a gente tiver essa consciência de que, eu comi hoje, se eu comi hoje, senti, saborei, quem sabe dali um pouco eu posso refazer um dia aquele doce na minha casa e vou comer de novo, mas assim, com consciência, né? Mas Tava aí a gente pensa, cortando a tua vou comer voz. tudo que eu posso, porque depois eu não vou mais comer isso, porque isso aqui engorda. É, que nem eu falei antes, é como se fosse uma despedida, né? Ah, vou aproveitar agora porque depois eu vou entrar de dieta, Sim, as né? famosas despedidas de dieta, né? É, Então eu vou exatamente. comer No ano tudo que que eu vem, posso agora no Natal e no Réveillon, porque dia 2 de janeiro eu vou começar a minha dieta. exatamente. É o que a Então, gente isso faz, né? É o que eu fiz anos a fio, muito, durante muitos e muitos e muitos anos. é. E, mas eu acho que é isso, a gente não precisa esperar o ano terminar para iniciar a mudança de hábitos, para ter uma alimentação mais saudável. A gente não precisa empurrar para ano que vem, empurrar para o carnaval, empurrar para a Páscoa. Ah, depois da Páscoa começa, depois do carnaval começa, o ano que vem eu começo. Depois que vir a vacina, eu começo a me cuidar, Uhum. né? Sempre vai ter um evento, sempre tem alguma coisa. Sempre, Né? sempre vai ter. Então, acho que a gente precisa ter essa consciência também. Precisa ser hoje, agora. O que mais? A questão aqui das bebidas alcoólicas, né? Então, se a gente puder, Ah, pois é, essa questão da bebida, né? Tem alguma dica, assim, para quem gosta de tomar uma bebidinha lá, né? sim. Primeiro vamos pensar que se a gente puder evitar, vamos evitar. Mas eu sei que tem muita gente que gosta, então, né, não podemos proibir. Acho que é um momento. É a mesma coisa da comida, né? É um momento de confraternização, é um momento de prazer ali com a família, com as pessoas que a gente gosta. Então, não tem problema nenhum em consumir moderadamente, né? Mas a dica é a gente se hidratar junto, então tomar água, né? Tipo, intercalar a bebida alcoólica com um copo de água, água pura, né? De preferência. Durante o dia também consumir a água normal, né? Consumir aquela média de 2 litros de água por dia, mas junto depois ali com a bebida, a gente pode ir intercalando também com a água. Também a gente pode ter opções de água saborizada, por exemplo, que é aquela água que a gente vai pegar a água e vai saborizar ela. A gente pode colocar rodelinhas de frutas, pode colocar Uhum. folhinhas
Hortelã, né? Pode colocar cravo, canela, gengibre, para saborizar aquela água também, fica legal, fica colorido, fica bonito, né? Se a gente colocar numa jarrinha transparente. Aham. Dá para fazer com água com gás também? Dá pra fazer, Quem né? gosta com Tem água as com gás, que aí fica duas opções. Aham. próximo, estilo um refrigerante natural, assim, né? Isso. Então, além, né, do refrigerante, a gente pode ter essas opções também mais naturais, sucos naturais, chá gelado é legal também, daqui a pouco um chá mais refrescante, como Uhum. hortelã. Então, a gente pode ter essas outras opções também, né, além da bebida alcoólica, além do refrigerante. A questão é ter opções, né, também. Eu acho que isso é uma coisa importante, né? Isso. Que às vezes, né, Grace, até isso é uma coisa que eu queria te perguntar, né? Tem alguma dica? Por exemplo, eu sou convidada e aí eu vou na casa de alguém Uhum. que eu já sei de antemão que aquela pessoa não tem hábitos saudáveis, mas eu tô Uhum. querendo, né? Desculpa, Caiu é aí, Grace? um probleminha técnico aqui. Ai, Tudo bem socorro, aí? o celular pulou. Se Ai, caiu só o peraí, celular, tá tudo bem. socorro. Só um instantinho. Problemas técnicos. Aham. Se até os Peraí que famosos têm, por que que a gente não vai ter, né? eu vou improvisar aqui. Como é que era a pergunta mesmo? Eu vou na casa de alguém, né? E aí Uhum. eu já sei que alguém, por exemplo, alguém da família mesmo, né? Vai se reunir, ou casa de amigos. E são pessoas que eu sei que vai ser uma comilança, que não vai ter muita opção, né? O Uhum. que fazer numa situação dessas? Bom, a minha dica é para a pessoa pode se alimentar normalmente durante o dia, alimentação saudável de preferência, né? Acredito também que não precisa pular refeições, então Ah, não não passa o dia inteiro em jejum para poder comer de noite? jejum para não exagerar de noite, né? Porque senão você vai ter muita Aham. e vai querer comer tudo. Outra dica também, de repente, antes de sair de casa, que você já sabe que não vai ter muita coisa saudável, nem vai ter. Então, antes de sair de casa, você pode fazer um lanchinho leve, comer alguma coisa mais saudável, para não chegar lá com tanta fome, e aí você Uhum. gera, né? Então, se você se restringir, se você ficar aquele tempão sem comer, você vai acabar ficando com muita fome. E muitas vezes, quando a gente está com fome, a gente age por impulso. A gente acaba Sim. comendo a mais. E aí vai. Uhum. Não consegue nem pensar, né? É, Literalmente junta a fome com a vontade de comer, né? exatamente. Daí, se é as coisas que você ama comer, ferrou, né? Você vai exagerar. Claro, E nem depois vai vem pensar. aquela questão da culpa, de você se sentir culpada, arrependida. Uhum. E vai acabar ficando triste, desanimada, desmotivada, né? Então é isso que a gente não quer. É isso que a gente quer, é que você tenha consciência que você pode comer, mas sem se sentir culpada, né? Sem se sentir triste, sem se sentir desmotivada, com medo de comer, né? Muitas vezes as pessoas têm medo de comer aquilo que elas acham que é proibido comer, né? Ah, isso aqui eu não vou comer porque eu vou engordar, tenho medo de comer. A gente não precisa se sentir assim. Então é o que a gente estava falando antes, assim, de comer com consciência, ter essa consciência, né? Para não se sentir culpada, para se sentir mais leve depois que você comer. Tem a opção também de poder se levar um prato também, né? Oferecer, eu vou levar alguma coisa, né? Levar algum prato de alguma coisa que seja gostosa. Isso já me aconteceu muitas vezes. Uhum. E eu levei coisas mais saudáveis e gostosas, e muitas vezes o meu prato voltou vazio para casa, que as Sim, pessoas adoravam.
Ou dá a ideia para a pessoa que vai fazer a ceia, né? Tipo, ai, não precisa dizer, ai, Se tem intimidade, né? e não precisa falar, ai, eu tô de dieta, não posso comer tal coisa. Você precisa fazer, não precisa, a gente não precisa Aham. dar uma ideia, né? O que que você acha? Eu tô tentando me alimentar melhor, vamos fazer tal coisa, dá uma sugestão ali para a pessoa. Uhum. Tenha uma ideia, né? Claro que nem você falou, se for uma pessoa que você tem mais intimidade, é legal daqui a pouco fazer essa sugestão. Sim. Uhum. E também a questão da mastigação, né? Acho que falando um pouquinho da tua pergunta ali, né? Para a pessoa não comer em exagero, mastigar devagar, saborear bem o alimento, sentir o sabor, prestar atenção no que está comendo mesmo, né? Que é aquela questão de comer com atenção plena, comer sem julgamentos, valorizar aquele momento, né? Se sentir, para você sentir menos fome, para você também acabar diminuindo a quantidade de ingerida de alimentos. E também, Ana, a gente tá falta acho que uns 5 minutinhos, tá? Ah, tá. O segredinho, então, de uma alimentação saudável não é a restrição, né? Não é deixar de comer as coisas boas do final do ano. Acho que o segredo é a gente comer de forma consciente, comer uma variedade de alimentos, né? E, se possível, ter essa variedade, porque a gente vai ter uma variedade de nutrientes. A gente também não precisa comprar produtos caros, né? As pessoas têm essa ideia de que se alimentar saudável é caro. A gente não precisa comprar alimentos caros. A gente pode consumir alimentos mais naturais, alimentos mais básicos, né? Feijão com arroz, por exemplo. São Sim. os básicos. Uhum. Não precisa comprar lá o sal do Himalaia, de não sei aonde lá, que é caríssimo. A gente Sim. pode consumir alimentos mais simples, né? Alimentos que vêm da natureza. A gente tem uma imensidão de alimentos de qualidade. Então a gente não precisa comprar só os alimentos, aquele produto lá que está na moda. A gente pode Na comprar as coisas. verdade, a alimentação natural é muito barata, né? Exatamente. Por isso, mas tem um mito, né, de que se alimentar saudável é Tem, caro. Acho que é mais tem uma cultura. de industrialização, né, que a indústria acabou pegando colocando alguns termos, né, tipo iFit, Uhum. iDiet, iLife, Difundindo essa ideia, né? né, e aí acabou tendo essa ideia de que se alimentar saudável é caro. E pelo contrário, é até mais barato. Exatamente. Se a gente for colocar na ponta do lápis, possivelmente se torna mais barato do que a gente Uhum. consumir, né, os alimentos mais industrializados e tal. Bom, Ana, faltam uns 3 minutinhos ainda. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, se tem mais alguma Eu observação. acho que só assim para me despedir, né, e fazer um breve resumo, né? Se a gente tivesse que resumir a nossa live de hoje, seria isso, assim, seria não se sinta culpado. A mudança de hábitos é um processo. Se está pensando em emagrecer, e não deixe para o ano que vem, não deixe para o dia 2 de janeiro, não precisa deixar de comer tudo agora no final do ano, né? Ah, então eu não vou começar uma dieta. Não, não vou começar uma dieta. Vou começar a ter alguns cuidados já, hoje, agora. E isso vai incluir a ceia de Natal, a ceia de Ano Novo, né? Com esses cuidados que depois eu vou dar continuidade ao longo do ano. E esse processo vai fazer com que no Natal do ano que vem, no Réveillon do ano que vem, eu esteja já com alguns hábitos instituídos.
E assim, se eu não conseguir fazer nada disso que a gente está falando hoje, né, não conseguir colocar nada disso em prática, calma, calma, tranquilidade, né? Respira fundo e vamos recomeçar tudo de novo. O importante é isso, é sempre recomeçar, tá? E se sentir leve, se sentir bem consigo mesmo. Se sentir bem consigo já é meio caminho andado para a gente poder cuidar melhor da gente, por incrível que pareça. Não é o contrário, não é emagrecendo e que a gente vai se sentir melhor com a gente mesmo. É, eu me sentir melhor comigo é que daqui um pouco vai gerar o meu emagrecimento. Tá? Então, espero que vocês tenham aproveitado, né, as dicas da Grace, as coisas que a gente está tentando passar aqui, né, através da live. E quero desejar um ótimo final de ano para todo mundo, um ótimo Natal, um ótimo 2021, né? Que seja um ano de muitas aprendizagens e, enfim, tudo de bom, tá? Um beijão para todo mundo. Passo para Grace finalizar então. Bom, eu gostaria então de desejar um ótimo Natal, um feliz Ano Novo, que possamos aproveitar ainda esses últimos dias de 2020 para refletir, para pensar como que foi esse ano, como que a gente pode fazer um ano melhor em 2021, colocar no papel, né, colocar nossos objetivos, as nossas metas, acho que é legal a gente fazer isso. A gente pensar, né, o que a gente pode fazer de diferente no próximo ano. E não esperar vir a vacina, não esperar terminar a pandemia, não esperar vir carnaval. Vamos fazer agora, hoje, né? O quanto antes a gente puder mudar. É a gente que tem que mudar. Cada um de nós que precisa melhorar, que precisa se reinventar, precisa pensar. É legal pensar. A gente pensar sobre a nossa vida, sobre nossos hábitos, né? Nossas E escolhas, né? escolhas, né? Então, o que que a gente escolheu esse ano que eu posso continuar fazendo ano que vem, ou o que que eu posso mudar? E não esperar, então, o ano terminar para a gente iniciar essas mudanças. Então, não só de hábitos alimentares, né, mas tudo, de tudo que aconteceu, tudo que acontece na nossa vida, o que a gente pode mudar, o que a gente pode melhorar. Tem aquela palavra não procrastinar, né? Não deixar para depois. A gente procrastina muito. A gente vai empurrando com a barriga, né? A gente quer esperar o momento certo. Mas se a gente esperar o momento certo, a gente não vai ter, não vai acontecer. Tem que ser hoje, a gente tem que determinar hoje. Então é legal a gente escrever aqui no papel as nossas metas, determinar, traçar um plano de ação também, né? Como que eu vou atingir aquela meta? Que caminho eu vou percorrer para chegar lá? Não só do peso. A gente não. Eu sempre tento ir além disso, né? Ir além do peso, ir além do emagrecimento. Do Tudo número da balança. além do número da balança, né? Então, tudo que está relacionado com o nosso comportamento, né? Como que a gente pode mudar isso? Então, é importante, é legal a gente refletir, aproveitar esses últimos dias para refletir sobre isso, né? Para a gente poder, então, iniciar o ano diferente, melhor. Então, eu desejo um 2021 maravilhoso para todos e aguardem que 2021 teremos novidades. Vamos estar aí para ajudar também, né, Grace? Então tá. Uma boa noite para todo mundo e até o ano que vem, então. Na próxima live no ano que vem. Boa noite. Então tá, boa noite. Beijão para todo mundo. Tchau, tchau.